Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage Lab. Conexão Londres, Austin, Brasil. Eu sou Vinícius Facchineto, empreendedor e mentor em Londres. Eu sou o André Piazza, consultor de inovação em Austin, Texas. Como hosts do Octanage, exploramos as últimas novidades em inovação, negócios e empreendedorismo que acontecem aqui na Europa e nos Estados Unidos, e como isso faz e fará a diferença para o seu empreendimento. No programa de hoje, no Lab 013, vamos falar sobre um assunto extremamente incrível e na qual estamos orgulhosos. Como ranqueamos em primeiro lugar no Google. Na linha dos episódios que a gente fez a respeito de transformação digital para gestores e empreendedores, a gente queria colocar esse estudo de caso daquilo que a gente fez sobre o próprio Octanage, né? O melhor exemplo é aquele que a gente traz de casa. Então a gente percebe que muitos negócios hoje estão concentrados em gerar receita e tem a possibilidade de utilizar ferramentas que já possuem no seu negócio e em otimizar os processos já existentes. E uma das grandes ferramentas que existem para isso são técnicas de SEO, que vem do inglês e significa Search Engine Optimization, então letra SEO, e aproveitando o conteúdo pré-existente para gerar um impacto no negócio. Vinícius Facchineto, tudo bom, cara? Seja bem-vindo aí. Olá, André. Olá, time Octanage. Boa tarde aí para todos. Bom dia, boa noite, dependendo do horário. Muito bom estar aqui e, o episódio vai ser incrível, é só coisa boa e tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores aí que estão buscando alternativas, né, e opções aí para aumentarem as suas receitas. Bom, André, dando sequência então no episódio, como que nós fomos ranqueados em primeiro no Google? Vou convidar a pessoa a fazer a prova de casa, né? Para o ouvinte que está nos escutando agora, vai no Google e digita agora temas do empreendedorismo e dá uma olhada no resultado que teve. Então, foi exatamente isso. A gente ranqueou número 1 para temas do empreendedorismo no Google, motivo aí de um orgulho bem grande. É um daqueles casos de sucesso overnight, né, do dia para a noite, que demorou anos para ser construído, né? Mas o que acabou acontecendo aí, né? A gente ranqueou o número 1 e a gente tem uma fórmula para isso. E a gente já vai falar a respeito dessa oferta que a gente tem aí para o público do Octanage. O impacto disso é que aumentou o nosso tráfego diário e orgânico, ou seja, não pago, trazido justamente pela busca do Google. Dobrou o tempo de permanência das pessoas no website, que é um indicador excelente aí do grau de felicidade do usuário com o website. Reduziu a nossa rejeição, a taxa de rejeição, que é o famoso bounce rate, pela metade. O nosso não era grande, mas de qualquer forma o fato de ter caído pela metade é um indicador fantástico em termos de performance digital. E subiu o nosso Domain Authority, né? A autoridade do domínio, que é a medida de credibilidade do domínio aí aplicada por vários sinais de SEO. Então o resultado foi fantástico e a partir disso, desse resultado e do nosso expertise em montar websites e explorar a parte de SEO, a gente gostaria de fazer uma oferta, então, para o público do Octanage. Vinícius, tu gostaria de explicar para a gente o que é essa oferta? Bom, vamos lá. Então, muito feliz em estar oferecendo isso e tendo esse pacote de otimização, então, de SEO para sites, para empresas que já tenham algum conteúdo. Então, o que a gente acredita e a gente sabe que o valor do SEO, ele traz muito mais resultados aí para quem já tem não só um website, mas conteúdo criado, mas que está tendo dificuldades ou nunca teve resultado efetivo com buscas orgânicas. Então, o que a gente vai desenvolver e a gente tem certeza que resultados vão acontecer aí a partir do segundo mês. Então, para isso, todo episódio vai ser em volta da metodologia, como é que o Google funciona, como é que a SEO funciona, mas para você que já tem interesse, acesse octanage.com/SEO. Então, /SEO, preenche o form com os seus dados, então traga mais informação da sua empresa que a gente vai entrar em contato com você. Esse serviço, essa oferta é um serviço de otimização de SEO para sites que já têm conteúdo.
e o público-alvo dele são empresas que já têm conteúdo criado, mas que estão tendo dificuldade em ranquear no Google há alguns anos. Então, a nossa solução, a nossa estratégia aqui resolve esse problema para as pessoas. Como é que... Vamos entender agora, então, para as pessoas entenderem SEO, né? Como é que funciona o algoritmo do Google? Como é que o Google monta o ranking de websites? Show. Então, para quem ainda não está tão familiarizado como que funciona, o Google, na verdade, ele tem um robozinho, né, que faz a leitura de todos os sites aí do planeta, porém ele não enxerga exatamente o que você enxerga, tá? Ele enxerga um pouco mais de códigos e é isso que a gente tem que organizar um pouco mais no trabalho aí para ser ranqueado no Google. Mas, principalmente, o conteúdo. Então, o conteúdo, ele é extremamente relevante, tá? E principalmente um conteúdo que o seu cliente quer encontrar. Então também não adianta só ter acesso no seu site se no final você também não vai ter conversão, não vai gerar negócios, não vai gerar receitas. Então tá alinhado com o que o teu cliente ou possível prospect está procurando, tá? Para encontrar, então, o seu conteúdo. A gente também tem todo o trabalho de links internos e externos, a gente pode falar um pouquinho melhor depois, mas link internos é para realmente aumentar o tempo de permanência do usuário no site. Então, você faz e recomenda artigos relacionados ou conteúdos relacionados dentro do seu próprio website. E links externos também, então referências, por exemplo, um Wikipedia, né, se você está fazendo uma menção, algum estudo, ou do próprio autor, quando você está trabalhando aí, sei lá, literaturas. E principalmente fazer a referência de outros websites para o seu site. Então, ter também esse trabalho de parceiros e ter o seu site mencionado em sites externos. O Google utiliza mais de 200 sinais que não são divulgados para estabelecer a relevância dos websites e escolher o que ele vai ranquear. Esses sinais não são divulgados e as pessoas, na verdade, fazem testes contínuos para ver, de fato, a relevância deles, mas alguns desses sinais são fundamentais. O Vinícius citou vários deles, né? A presença de links internos e externos, que são os backlinks, o tempo de permanência no website e a taxa de rejeição do website também contam. A parte mais importante de todas, que é a relevância do conteúdo para a pesquisa do usuário, e outras coisas também assim operacionais e de desempenho do website, como velocidade do carregamento e aquilo que eu mencionei anteriormente, que é a autoridade do domínio, o Domain Authority, que é a medida dessa credibilidade que o website traz em termos de conteúdo e o quanto o conteúdo que está dentro desse website vai ser visto sobre o prisma dos mecanismos de busca. Vinícius, conta pra gente como é que funciona SEO, qual é o básico para a gente começar com SEO? Bom, acho que se a gente fizer uma pesquisa até com quem está nos ouvindo, eu tenho a certeza aí que muito provavelmente 70% a 80% não trabalham o SEO corretamente ou até mesmo o básico, né, das metodologias e das técnicas. Ponto 1 é entender a audiência de vocês. Então é saber exatamente para quem que vocês estão criando conteúdo e quem que vocês querem que acessem o site de vocês, então a plataforma. E para isso a gente tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Então existe até o próprio Google Trends, que é a ferramenta do Google gratuita, que vocês podem simplesmente colocar lá algumas palavras-chave e ver o volume de pesquisa dessa palavra durante o período aí de um ano e também palavras relacionadas. Então, por exemplo, se você está vendendo um software de finanças, por exemplo. Então, você tem que entender como que essa pessoa está buscando no Google. Como que ela pesquisa? Ela pesquisa como gerenciar o meu software financeiro, como trabalhar com software de finanças com times pequenos, por exemplo. Então, é entender um pouco exatamente como que as pessoas estão procurando e daí disso você cria esse conteúdo. E um ponto também importante, mas bem rápido, existem duas formas, digamos assim, de trabalhar palavras-chave. Uma e mais difícil é trabalhar palavras curtas, por exemplo. Temas do empreendedorismo é altamente concorrido, digamos assim. Mas se a gente quisesse trabalhar o ranqueamento, por exemplo, para temas do empreendedorismo para mulheres que trabalham com finanças na região norte, isso é a keyword super longa e com certeza se você criar um post, um artigo com esse título, a pessoa que procurar por exatamente esse título vai te encontrar na primeira página do Google. Porém, não é concorrido e o número de pesquisas deve ser super pequeno ao longo do ano. Porém, tem que fazer esse balanceamento de artigos, de conteúdos
mais, não genéricos, né, mas que você tem uma concorrência maior, e também produtos e palavras-chave mais específicas. Bem interessante isso que tu falou, né? Justamente o balanço é importante entre esses dois movimentos, né? De ter uma pesquisa, palavras-chave para uma pesquisa que é muito feita e palavras-chave para cauda longa, para as pesquisas bem específicas e nas quais você vai ter muito mais chance de ranquear melhor. E como é importante obter o balanço entre essas duas coisas, que é, na verdade, o grande foco de SEO hoje em dia. Quais são, em termos de conteúdo, quando a pessoa está gerando conteúdo, o que a gente pode colocar ali dentro que vai deixar o assunto mais relevante? Bom, seguindo a questão toda de palavras-chave, primeiro, então, título claro, né, e objetivo, exatamente como a pessoa está buscando. E aí tem algumas, vamos dizer assim, não existe certeza nisso, mas a gente recomenda também que sejam escritos artigos mais longos, né, conteúdos mais longos. O Google prefere isso e enxerga o seu site e o seu negócio como alguém que está lá se esforçando para criar conteúdo, né? Então, diferente de posts curtos, a recomendação aí é que vocês escrevam conteúdos com mais de 1.100 palavras. E, obviamente, escrever para humanos, né? Ninguém está escrevendo aqui para robôs, mas conteúdo que engaje, que prenda a atenção do usuário e que também faça ele, de alguma forma, compartilhar isso com a sua rede. Teve uma época no Google em que não tinha inteligência artificial para fazer a distinção entre um site que tinha um monte de palavras-chave ou que era de fato escrito para ser lido por humanos, né? Ou para ser informação para ser consumida por humanos. E tinha gente que criava sites então com um grande número de palavras-chave e colocava lá embaixo no artigo e escondia, inclusive, e o Google dava resultados, né? Mas rapidamente o Google começou a utilizar técnicas de inteligência artificial e provavelmente foi um dos pontos em que a inteligência artificial teve uma das primeiras aplicações em termos assim de conteúdo escrito, que foi justamente para fazer a leitura e entender qual era o desempenho desse conteúdo para um usuário humano. E o Google, na verdade, ao longo dos anos, à medida que o algoritmo foi evoluindo, teve um crescimento enorme nessa capacidade de entender o desempenho por uma pessoa humana, a velocidade de leitura, dificuldade, o uso das palavras-chave, relevância e tudo mais. E hoje, de fato, ele é bastante sofisticado. Então, quando a gente fala escreva para humanos, é para justamente escrever algo que prenda usuários, que informe, que eduque, que entretenha, que inspire, que gere ações que prenda de fato o usuário. E o Google hoje, de fato, leva isso em consideração. E uma outra técnica que está sendo muito utilizada ultimamente foi que o Google passou a quebrar o conteúdo que era simplesmente de artigos, em segmentar isso em outras coisas. Então, tem segmentos para vídeos, tem segmentos para respostas rápidas, e o Google está mostrando isso de forma mais direta no mecanismo de busca. Então, isso é uma outra técnica moderna de SEO aí para colocar e ranquear o site melhor, que é dar esse tipo de visibilidade dependendo de fato do conteúdo criado. Exato. E um ponto importante também é que o Google ele entende quem é o criador do conteúdo. Então, também não copie conteúdo de outros websites que o Google ele vai te penalizar, tá? Então, o robô ele consegue ler e entender quem que foi o primeiro site onde aquilo foi postado. Se você simplesmente copiar conteúdos de outros, o Google vai te penalizar. Então, seja criador, crie conteúdos próprios para o seu website. Em relação a todas as técnicas, tem muita coisa mais técnica mesmo, que a gente também não vai acabar entrando no detalhe aqui, mas só reforçando, conteúdo relevante. Então, pesquise e entenda o que o seu cliente quer ler, quer escutar, como que ele está pesquisando, entenda isso e crie conteúdo para o seu website. E essa conversa toda aqui em relação a SEO, de novo, muitas empresas têm um site, tem muito conteúdo lá e não estão gerando resultado. Então, eu tenho clientes e tem empresa aí que tem centenas de artigos e um número baixíssimo de acessos para esses conteúdos. Então, a gente está aqui realmente para ajudar vocês, entregar valor, né, e gerar, obviamente, receitas e novos negócios através de um produto que
que você já tem aí na sua empresa. Esse método que a gente desenvolveu, ele é amplamente específico, ele dá resultados porque ele aproveita o melhor do conteúdo já gerado e ele coloca isso na frente do mecanismo de busca de uma forma em que o mecanismo de busca de fato ranqueie num valor, num número menor, ou seja, lá no topo da página, que é o que a gente está buscando. Então, de fato, é super relevante, super específico e traz resultados até de forma rápida, né? O que é um resultado rápido hoje para SEO? É alguma coisa aí entre o primeiro e o segundo mês já com algum resultado, né? Quanto mais conteúdo criado, maior a chance disso ter o resultado mais rápido. E a longo prazo também, então o que é o longo prazo de SEO? Aí é em torno de 6 meses, que é de fato quando você tem uma visão bem clara da mudança ocorrida. E por que 6 meses? Porque o Google lê permanentemente os websites e faz o ranqueamento. Por outro lado, ele precisa do feedback dos usuários. Então, à medida que ele começa a ranquear melhor, as pessoas vão clicando e vão permanecendo mais tempo e vão clicando em outros links internos dentro do website, o Google vai modificando, então, vários desses sinais e vai subindo, então, a autoridade do domínio ao longo do tempo. Isso aí vai criando as condições aí para que, ao longo dos meses, esse resultado apareça. E acho que só para trazer um pouco, então, do Octanage, André, bom, a gente tem o podcast aí há mais de 2 anos e são centenas de páginas também que a gente tem no nosso website e muito foi sendo melhorado aí ao longo do tempo. Então, esse estar hoje na primeira página do Google e a gente já está desenvolvendo técnicas e outras páginas para ser ranqueado em primeiro com outras palavras-chave, aconteceu há pouco tempo. Então, não é uma coisa que aconteceu desde o primeiro dia, porém a gente foi aprendendo, aplicando técnicas e hoje a gente diz que a gente realmente conhece a metodologia e sabe como aplicar. Mas você tem que ter conteúdo no seu site. Então, hoje é que nem em rede social. Antigamente tinha espaço, por exemplo, para tu criar uma nova rede social, mas hoje o simples ele já não funciona mais. Porém, ele tem que ser feito. Por isso que a gente colocou. O básico do SEO ele tem que ser feito. Mas se você quer estar à frente ainda da sua concorrência, o trabalho ele é muito maior. Então, tem outras coisas por trás aí do website que tem que ser feitos. Tem alguma coisa que queira trazer, eu acho, em relação ao que a gente fez no Octanage? Bem rápido, André. Vamos descrever um pouquinho aí para o pessoal para entender o que a gente fez, né? Então, como o Vinícius falou, a gente já tem feito ao longo do tempo, né? Entender a relevância do website, tomar medidas dos principais sinais, entender qual é o tipo de tráfego que a gente está recebendo, tanto das pessoas, o que elas estão buscando, o que elas fazem dentro do website e o comportamento também dos crawlers, que são os robôs que o Vinícius mencionou, que fazem essa cobertura do website, né? Entendem o conteúdo do website e passam para o Google para fazer então a indexação e depois o ranqueamento do website. A gente segue monitorando isso aí e a gente sempre fez essa parte aí de formular objetivos, né? A palavra-chave-alvo para a audiência dentro de cada episódio. Cada um dos nossos episódios do Octanage tem uma página dentro do website. Então, a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Aí. São em torno de 100 posts dentro do website já, que é um conteúdo já interessante, uma quantidade boa de posts. E a gente já tinha feito a categorização desse conteúdo, ou seja, você vai no Octanage, você encontra lá dentro de temas do empreendedorismo, você tem uma cobertura completa de todos os temas que a gente cobriu no podcast. E é justamente essa base da metodologia que a gente tem. É poder entender o que está dentro do website, ter isso aí categorizado. E aí entra a parte da mágica, que é justamente usar esses blocos, esses tijolos aí como fundação, para fechar a casa aí, fechar o empreendimento, né? E é aquilo que a gente está oferecendo dentro da oferta, né? É categorizar o conteúdo existente,
criar sitemaps e colocar isso de forma clara para os mecanismos de busca, conectar o website com as ferramentas analíticas para gerar os mecanismos de entendimento do que está acontecendo em termos de tráfego e construir 1 ou 2 páginas hub com o conteúdo do website, que é aquilo que o mecanismo de busca vai entender e vai ver como uma fonte de conteúdo muito rico para o seu público-alvo. E gerando os resultados que a gente comentou anteriormente. Então, o aumento do tráfego a partir do 2º mês, alguns websites que têm mais posts, então aí se a gente estiver falando de 300, 500 posts, a gente consegue resultados até antes, tá? E em conta do 3º mês aí um grande aumento de tráfego e da autoridade do domínio, que é algo aí que vai ser relevante durante anos para esse website. A prova disso é justamente a gente estar ranqueando em número 1 para a palavra-chave temas do empreendedorismo. Se você ainda não colocou isso no mecanismo de busca, coloca agora para ver o resultado aí na prática. E a gente está oferecendo isso através de octanage.com/SEO. Então, a letra S, O, uma atrás da outra, preenche o form com os seus dados. A gente está aguardando o input de vocês aí para responder, entrar em contato com vocês. Excelente. E falando também de SEO, sempre surge um pouco uma curiosidade, e o pessoal acaba perguntando, mas o Google tem outras ferramentas, por exemplo, o Google Maps, né, que é o Mapas do Google, e outros serviços de diretórios. E se você tem uma empresa também que oferece serviços locais, tem outras ações que a gente consegue também fazer e tem um resultado até mais rápido e mais efetivo. Porque, por exemplo, o Octanage, ele é global. Então, se você pesquisar por esse termo no mundo inteiro, a gente ganha, inclusive, de outras empresas de Portugal ou de outros países que também falam português. Então, tem essas duas estratégias. Principalmente falando globalmente, que a gente não está usando keywords ou palavras-chave como cidades, mas muita gente, por exemplo, usa isso. Então, se você tem um negócio local no fato, por exemplo, cidade, até mesmo bairro, essas estratégias com palavras-chave elas são feitas. Por exemplo, pizzaria no bairro São Geraldo. Então, você pode fazer essas estratégias. Ele é mais local, provavelmente você tem um negócio menor, você não vai ter um site tão grande, mas existem estratégias também de SEO e o Google Maps, né, o Mapas do Google principalmente, ele é uma das ferramentas. Mas isso a gente também pode conversar com você, né, dependendo do seu negócio, mas a gente recomenda essa criação aí de SEO local, se você tem um negócio mais local. Maravilha, então, Vinícius. Obrigado por ter estado aí com a gente e ter repassado, então, esse nosso atingimento aqui no Octanage, que foi obter o 1º lugar no ranqueamento do Google. Excelente. Obrigado, André. Acho que todo o time Octanage deve estar super feliz aí com as nossas conquistas, mas mais feliz ainda por a gente estar, de alguma forma, compartilhando esse passo a passo e dicas aí que todo mundo, com certeza, pode aplicar nos seus negócios. Mas, de novo, estamos aqui para ajudar vocês, octanage.com/SEO. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.